Meu nome é Débora, eu sou obreira há 4 anos, estou na fé há 30 anos e eu já vi fogo e terremoto. Eu cheguei na Igreja Universal em 1992. Eu tinha ganhado esse meu filho, que hoje faz 30 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu estava numa situação muito difícil, porque eu tinha um relacionamento muito difícil. Eu já vinha nesse relacionamento já há 16 anos, que é o pai dos meus filhos. Quando o Henrique nasceu, que eu conheci a igreja, eu tinha me separado dele, eu já tinha passado por várias tribulações com ele, várias coisas horríveis, que a minha vida com ele foi muito, muito pesada, porque ele era traficante e a gente levava uma vida muito difícil. Quando eu conheci a igreja, eu acreditava que ali eu ia resolver meus problemas. Só que eu cheguei muito problemática. Eu tinha muita raiva, eu tinha muito ódio, eu tinha muita revolta, porque eu já vinha muitos anos carregando uma bagagem muito pesada. A bagagem do crime. Meu marido, ele era traficante, então a gente não tinha paradeiro, eu já tinha, por causa do envolvimento da vida dele, eu já tinha ido presa. E eu não queria mais aquilo para mim. Tanto que quando eu quando eu larguei dele e vim embora para o litoral, eu não sabia que eu estava grávida, eu vim descobrir aqui. Então a minha vida se tornou mais difícil ainda, porque eu estava com 2 filhos, adolescente e grávida. E ele não aceitava aquilo. Nesse momento foi quando eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja achando que eles poderiam resolver minha situação. Tá? Só que ali eu me deparei com o primeiro terremoto na minha vida. Porque como que eu ia falar para as pessoas que eu estava vivendo aquilo? Isso há 30 anos atrás. A primeira bênção foi o quê? Eu descobri que o meu problema não era as pessoas, era eu. Porque eu manifestei muito. A minha libertação foi muito difícil. Foi muito difícil porque demorou. Foram tempos. Nossa, demorou muito tempo para me libertar de tudo aquilo. E a primeira bênção foi o quê? Eu consegui essa liberdade. Tá? Ali a gente já se separou mesmo, sabe? Aí ele foi embora para São Paulo, eu fiquei na Praia Grande e comecei a me sentir bem. Só que tem um problema, eu não falava para as pessoas, eu só ia para a igreja porque eu me sentia bem. Participava das correntes, fui me libertando do cigarro, das drogas, aí fui indo. Tá? Aí começou a vir as bênçãos, mas até aí, maravilha. Comecei a trabalhar, só que eu ainda era muito revoltada. Eu tinha revolta sim, porque eu não conhecia meus pais. Então eu não tinha uma referência familiar. E era aquilo, eu tinha que lutar pela minha sobrevivência, eu não tinha quem me dava as coisas. Então eu tinha que trabalhar. Meu batismo com o Espírito Santo, ele veio depois de muita lágrima, depois de muita tristeza, porque quando eu fiquei indo na igreja, eu fui indo, eu me tornei evangelista, eu gostava muito de evangelizar e o próprio Senhor Jesus, ele foi me acalmando e mostrando muitas coisas dentro da igreja. Mas o que aconteceu? Primeira coisa, eu perdi 3 filhos. Eu perdi o bebezinho, ele morreu devido a um problema respiratório que ele teve, ele durou 2 dias. O outro, meu filho, de 18 anos, ele morreu assassinado na minha frente. O outro
também morreu assassinado, que é o pai das minhas netas. E no dia que eu enterrei meu último filho, eu saí do cemitério e fui para a igreja. Antes de eu ir para casa, eu passei na igreja. E ali, ó, diante do altar, eu fiz um voto com Deus, que eu iria buscar o batismo com o Espírito Santo e que nunca mais eu iria me afastar da presença de Deus. Eu ia ser útil na obra. Eu recebi o Espírito Santo, foi em 2016. E numa vigília, foram 3 sexta-feiras para a busca do Espírito Santo. E na última vigília, ele veio. Ele veio e foi tão maravilhoso porque tudo aquilo que eu tinha dentro de mim acabou, nunca mais mesmo. Aí dentro, nossa, minha vida espiritual fez assim, ó, explodiu. O maior desafio, desde que eu fui consagrada obreira, foi eu me sustentar financeiramente, porque as portas fechou. É incrível falar isso. Eu, como obreira, dentro da igreja, fazendo todo o trabalho, eu não conseguia trabalho. E o último terremoto que passou na minha vida foi esse ano. Esse ano, o que aconteceu? No começo do ano, eu recebi a notícia que o pai dos meus filhos estava muito doente, mesmo morando longe de mim, e não tinha quem cuidasse dele. E eu tive que recebê-lo na minha casa para cuidar dele. Só que foi mais uma guerra vencida. E foi guerra. Por quê? Porque ele veio muito perturbado, muito doente. E eu levando ele para a igreja, foi quando o próprio Senhor Jesus falou para mim que era para mim cuidar daquela alma. E a última guerra vencida foi o quê? Que ele se converteu, ele aceitou Jesus e ele faleceu, mas faleceu na presença de Jesus. Isso para mim foi uma grande vitória e foi o ano que eu tive mais problema, foi mais guerra. Hoje a minha família está bem, abençoada. As minhas netas, que são filhas do meu filho que eu perdi, hoje elas estão na presença de Deus. Uma é obreira também, a outra está fazendo faculdade para servir melhor ao Senhor. Quer dizer, meu filho também, caçula, hoje ele está estabilizado na vida, serve a Deus. Quer dizer, hoje eu estou bem, graças a Deus. Eu digo a esse obreiro que está pensando em desistir, que olhe para o altar. Não olhe para nada, não olhe para as circunstâncias e dê graças a Deus, porque se ele está passando uma guerra, é porque Jesus Cristo está com ele. E Jesus, ele dá a vitória, ele nos acalma, ele nos orienta. Então não desiste, porque hoje, se fosse para mim passar tudo o que eu passei, para mim ter a bênção que eu tenho hoje, eu passaria. Porque todas as guerras, todas as pedradas, todas as tribulações que eu passei na minha vida foi para fazer um altar alicerçado. E hoje eu tenho esse altar alicerçado. Hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu tenho minha casa alicerçada na fé. Então eu digo para esse obreiro, dê graças a Deus pelas lutas, graças a Deus pelas tormentas, graças a Deus pelos terremotos, porque a gente não está só. O Senhor Jesus está ali, Ele falou para mim que Ele estaria comigo até o fim e eu vou estar com Ele até o fim.